aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, já sabem, né? A sexta-feira nunca decepciona, sempre é de fortes emoções, e a de ontem foi graças ao nosso painho, o Lula, com uma fala maravilhosa, que obviamente foi uma gafe, né? Obviamente foi sem querer, e obviamente a imprensa, o consórcio, tinha que passar pano. Vamos falar sobre isso. Acho que vocês já viram. É a fala aí que coloca criminoso como vítima e a vítima como o malvado da história. Quero mostrar o que Lula falou, mostrar a repercussão na imprensa, a boa vontade do consórcio. Depois, falar sobre a repercussão, não só dessa fala, mas aquela outra, aqueles ataques gratuitos ao protecionismo, ao dólar, as coisas que o Lula andou falando. Inclusive já está pesando não só no empresariado, mas nos próprios diplomatas. E segundo eles, talvez agora domingo, né? Depois de amanhã no caso, Lula aí se encontrará com o Trump. A ver, não sei. Também tem algumas coisas relacionadas ainda à fala do Flávio Bolsonaro, que acho que vale a pena de comentar. E o Gustavo Petro, né? Presidente da Colômbia, foi sancionado, agora está na lista da OFAC. Depois vamos falar sobre o poder mais poderosíssimo deste país. Falar umas coisinhas rápidas sobre a possível indicação do Messias, ou não, vai que seja o Pacheco. Falar rapidinho do Toffoli, muito emocionado, do Fux, que voltou a surpreender. E o carro-chefe foi a participação da Calmon, ex-ministra do STJ, foi na Revista Oeste, trouxe para a mesa aí uma tese muitíssima curiosa sobre a descondenação do Lula, contando como é que funciona o trâmite, né, o funcionamento do judiciário brasileiro. Ela era do STJ, acho que sabe de alguma coisa. Depois vamos falar da direita brasileira, alguns ataques gratuitos que fizeram ontem contra o Carlos Bolsonaro, que eu acho que são relevantes. Depois falar sobre o que a Faria Lima está aprontando contra o Jair. Eles não querem o Jair de jeito nenhum. E tem mais algumas coisas. Depois, eu não acho que a gente vai dar para falar sobre o último tema. Envolve o Brasil de Lula, principalmente a turma da esquerda. Mas vamos lá. Creio que todo mundo viu. Se você não viu, você terá o prazer de ouvir agora. Este é o presidente do Brasil, descondenado na Corte Suprema, apoiado pela Rede Globo e os maiores banqueiros da Faria Lima. Vejam o que estas pessoas colocaram na presidência da República deste país. Eu, antes de falar, sabe, de julgar alguém, antes de punir alguém, eu tenho que julgar essa pessoa. Eu tenho que ter provas. Então, você não pode simplesmente dizer, sabe, que você vai invadir, que vai combater o narcotráfico na terra dos outros, você levar em conta a Constituição dos outros países, a autodeterminação dos povos, você levar em conta a soberania territorial de cada país. Porque se o mundo ficar uma terra sem lei, sem respeitabilidade, vai ficar muito difícil viver. Eu espero, se o presidente Trump quiser discutir esse assunto comigo, eu teria imenso prazer de discutir com ele assuntos. Imenso prazer. Sabe? Esse e outros assuntos. Porque, veja, o mundo não pode continuar nessa polarização, sabe, do bem contra o mal a vida inteira. Toda vez que a gente fala do... O mundo não pode continuar com a polarização do bem contra o mal. Já começou a ficar bonito, né? Então tem que acabar com isso. Temos que começar a aceitar o mal. Temos que começar a aceitar o mal. Porque assim, ó, a polarização direita e esquerda, e você falar que acaba, o argumento é até aceitável. Porque qual é a tese? Não, a gente tem que acabar com essa polarização para nós nos unirmos em torno de causas maiores. Ok. Agora, tem que acabar com a polarização do bem contra o mal. Tipo assim, poxa, olha lá, o bem. Olha essas pessoas boas. Essas pessoas boas não querem viver com os malvados. Poxa, por que vocês não querem, sabe, viver com criminosos? Estranha essa fala, né? Mas foi sem querer. Foi só uma gafe. Foi só uma gafe. Culpa de Bolsonaro. Com certeza essa fala do Lula foi culpa de Bolsonaro. Bolsonaro deve ter hackeado aí, não sei, o cérebro do Lula. Ou então o discurso aí, talvez Lula esteja lendo um teleprompter. Bolsonaro de sua casa. Será que a Polícia Federal está investigando direito? Às vezes o Bolsonaro é um hacker, ninguém sabe. Acessou aí o teleprompter do Lula e fez o Lula cometer, né, uma fala como essa. Vamos continuar.
combater as drogas, possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, sabe, vítimas dos usuários também. Ou seja, então você tem uma troca de gente que vende porque tem gente que compra, de gente que compra porque tem gente que vende. Isso. Então, é preciso que a gente tenha mais cuidado no combate à droga. No caso do Brasil, nós estamos com uma frente da Polícia Federal. Será que o Lula já parou para pensar que muitas vezes o usuário é uma vítima? Às vezes foi até, sei lá, viciado de propósito. Tava lá de boca aberta, não teve instrução, não teve base familiar. O amiguinho vai lá, prova isso aqui. O cara vai lá e prova. Aí vem a questão da dependência química, não consegue largar. E ele fica preso na roda do hamster. Aí o Lula fala, não, combater o usuário. Você pega a turma da... Vamos pegar essa questão do usuário. Eu nunca vi a esquerda, eu nunca vi a esquerda em nenhum lugar do planeta Terra fazer políticas públicas para as pessoas deixarem de usar. Eu vejo a esquerda ao redor do mundo promovendo o seguinte, as pessoas têm que ser livres para fazer o que quiser. E o nosso papel é garantir que eles façam isso com segurança. Aí querem distribuir cachimbo, querem distribuir seringa e várias outras coisas. Só querem distribuir a substância. É isso que eu vejo a esquerda fazendo. Por outro lado, quando eu penso na direita, você tem desde o pessoal a favor de você internar a pessoa compulsoriamente, mesmo sem o viciado. O viciado não quer, cara, vou te mandar, porque tu já não tá pensando por você mesmo. Você já não tem controle de si mesmo. Me perdoa. Eu vou te botar na recuperação. E você tem também outros grupos que normalmente estão mais à direita, né? São pessoas mais conservadoras na sociedade, que fazem aquele trabalho de acolhimento, de ir lá, sentar, conversar. Muitos grupos religiosos, tentar explicar pro cara, trazer a pessoa de volta. E normalmente quem tá falando que é errado, que faz mal, que isso não presta, é a turma da direita. Aí eu fico assim olhando, cara, é mais fácil. Eu vem, não, é mais fácil combater, quem sabe, os usuários do que os vendedores, né? Os vendedores, vamos falar assim. Sabe, bicho? Onde é que o Lula quer chegar com isso? Aí depois as pessoas da direita ficam falando um monte de coisa. E a esquerda reclama que é fake news, que estão inventando coisa. Então, sabe? E vem inquérito. Aí querem botar a turma da direita na cadeia por querer explorar uma fala como essa. Esse vídeo aqui eu não vou fazer piada nem nada. Comentem logo, sabe? Comentem, explorem esse vídeo logo nos próximos dias. Tenham ponderação. Esse vídeo ele não poderá ser transmitido nas eleições do ano que vem. Não estou fazendo alarde nem nada, só estou avisando. O momento de você realmente surfar o hype disso daqui e mostrar para as pessoas o que o Lula pensa é agora. Este vídeo será proibido. Não é piada, você vai ver. Ano que vem, alguém vai tentar recuperar esse vídeo. No período da eleição, vai tomar um processo. Vocês vão ver. E vão falar que... E sabe por que vai ser a justificativa? Vai ser muito óbvia. No próprio dia de ontem, eu vou mostrar para vocês, o Lula falou que ele fez uma fala infeliz. Ele voltou atrás. E aí a justiça vai alegar, ano que vem, que você sabia que o Lula falou de forma atrapalhada, que ele já pediu desculpa, ele já voltou atrás e que você está tentando imputar um pensamento que não é dele. E você vai ser preso por divulgar fake news. O precedente já foi aberto aí no julgamento da trama golpista. Você sabe que eu não sou louco. Isso vai acontecer. Então, assim, se você quiser comentar para as pessoas, fale por agora, ainda tá longe do período eleitoral. Ano que vem eles vão prender todo mundo que for falar desse vídeo. Não vai poder criticar o PT. É assim que eles estão querendo fazer as eleições de 2026. Polícias estaduais, que nós queremos combater o tráfico de droga, o narcotráfico, o tráfico de armas, sabe? Porque o contrabando... Mas é preciso que a gente trabalhe em harmonia com os países. É muito melhor os Estados Unidos se forem a conversar com a polícia dos outros países, com o Ministério da Justiça de cada país, para a gente fazer uma coisa conjunta. Porque se a moda pega, cada um acha que pode invadir o território do outro para fazer o que quer, onde é que vai surgir a palavra respeitabilidade da soberania dos países? É ruim. Então eu pretendo discutir esses assuntos com o presidente Trump, se ele colocar na mesa.
Vem cá, companheiro Lula. A Rússia, ela... Assim, pelo que me consta, você pode ter argumentos que justifiquem o fato que, olha, a Rússia precisou se proteger. E você pode vir com esse argumento. Você pode vir com esse argumento. Beleza. Mas pelo que me consta, a Rússia invadiu. Você pode ter justificativa quem for, mas pelo que me consta, a Rússia invadiu a Ucrânia. Ali a região de Donbass e tudo mais, né? Não era a Rússia. E eu não vi esse seu empenho para tratar desse assunto, né? Não vi. Aquele fedor de hipocrisia, né? Aquela catinga tá no ar, tá todo mundo percebendo. Ou seja, mais uma só pra lacrar. Aí vamos olhar. Só coloquei uma matéria de pessoas normais, né? Pessoas normais. Não sei nem se é pessoas normais, porque acho que pessoas normais, na verdade, devia estar indignada com a fala dessa, feita por um presidente da República. Enfim, um jornalista que quer ficar estritamente preso ao fato, o que no Brasil é estranho, porque não é esse o tratamento que normalmente é dado e foi dado durante todo o governo Bolsonaro, onde a imprensa trabalhava para criminalizar qualquer coisa que viesse do governo federal, mas enfim. A CNN se resumiu a apresentar o fato. Lula afirma que traficantes de drogas são vítimas de usuários. A declaração foi feita enquanto o presidente respondia uma pergunta sobre falas de Trump, que defendeu ações militares letais contra supostos grupos de narcotráfico. Aí você vê as pessoas com a moral mais subvertida, sabe? Assim, que a alma já tá podre, que já se venderam pro capeta. Não tem outra forma de explicar isso daqui, que é a turma da Globo. Lula critica Trump e afirma que traficantes são vítimas dos usuários também, né? E direita reage. Ela tá preocupada que a direita reagiu. O presidente brasileiro se opôs à iniciativa dos Estados Unidos de ataques letais a embarcações de supostos, né? E coloca entre aspas, narcoterroristas no Caribe e Pacífico, e pregou diálogo e respeito à soberania entre os países. Assim, a Globo já tentou colocar aqui um elogiozinho assim pro Lula, não, porque veja bem o que o Lula aqui tá tentando fazer, nossa, ele é maravilhoso. Aí, olha a postagem do Metrópolis, só colocou a fala em destaque, o ápice da fala, não fez juízo de valor do Lula, mas coloca, diz Lula. A Globo também postou esse recorte. Textão. Aí já começa, fala polêmica. Como assim fala polêmica? Como assim? Vocês acusavam o Bolsonaro de ser miliciano. Se o Bolsonaro falasse isso, ele tava preso. Não era polêmica. Ele tava preso. O próprio PT tá falando que Bolsonaro estava incentivando o crime. O próprio PT. Iam pegar lá a história lá do avião. Passou lá na Espanha, o avião oficial do governo da FAB, que tinha lá 40 quilos de farinha. Vai falar aí, ó, tá vendo aí? É por isso que Bolsonaro não quer que seja abatido, porque vai que eles esteja nesse avião junto. Não era isso que ele falava na época do governo Bolsonaro? Aí vem, fala polêmica. Lula causou polêmica. É só isso que vocês conseguem falar? É polêmica, gafe. Enfim, o petista diz que traficantes são vítimas dos usuários, que seria mais fácil para o Brasil e os Estados Unidos combater os viciados. Aí começa a passação de pano na imprensa. CNN, Euripe. A Yara coloca, imagina essa fala saindo da boca do Bolsonaro. A Polícia Federal estaria na porta da casa com prisão preventiva por apologia ao crime. A emissora tocou no assunto da fala, né, que, enfim, passou um pano dizendo que a fala foi errônea, algo mal colocado, ele se expressou muito mais. É uma boa vontade sem igual. Tem um trecho que a gente vai mostrar mais tarde, que Lula fala, inclusive, tem causado muita polêmica sobre os traficantes. E aí ele explica que só existe traficante porque há demanda. Mas aí ele se expressa de uma maneira errônea e diz que os traficantes são vítimas também dos usuários. Algo mal colocado e que tem causado muita repercussão negativa, principalmente entre os partidos de direita. Aqui vale a gente também mostrar esse trecho. A gente tem esse trecho para mostrar nesse momento? Aí ele vai mostrar o trecho. Não, por parte de direita. Ia ser por parte de quem, meu jovem? Os petistas, é? Que passam pano pra tudo, que não raciocinam. Eu não vou dar play nesse vídeo. Essa daqui que adora acusar Bolsonaro de tudo. Só falta pedir que, sei lá, enforquem Bolsonaro e praça pública. Lula pisa feio no drama das drogas. Oh, meu Deus. Que crítica contundente.
Nossa senhora. Ah, vi que é uma tigrona. É uma tigrona. Nossa. Quando é o Lula, vale tudo. Aí vem a Veja. A incrível coleção de frases bizarras de Lula no atual mandato. No episódio mais recente, o petista disse que traficantes são vítimas de usuários e depois voltou atrás. A Ana fala, né? Frases bizarras. Se fosse Bolsonaro fazendo essas bizarrices, hein? Otávio Guedes, Globo News. Frase de Lula é estúpida e dá munição à oposição. Veja em 7 pontos porque a frase é equivocada sobre todos os aspectos. O presidente publicou mensagem se desculpando pela fala. O Anderson Lima diz assim, ó. Sempre a mesma coisa. Estão mais preocupados com munição à oposição do que com a esquerda acabando com o país. Não, mas olha, isso aí os bolsonaristas vão usar, hein? A preocupação dos caras é que talvez os bolsonaristas se utilizem, né, do episódio para desgastar a imagem do governo Lula. Falar de Lula gera 15,6 milhões de menções nas redes. Maior parte é negativa. A maior parte, viu, gente? Não é toda. Aí o Ale pergunta, alguém tem a parte positiva? Eu também não sei. Eu queria saber qual é a parte positiva aí. Alguém puder me informar, né? Que parece aí que tem algo bom para a esquerda. Parece que para a esquerda existe algo bom nesta fala do Lula. Legal, viu? Legal. Como virou uma fonte de desgaste gigantesca, né? Todo mundo comentando sobre isso, enquanto ainda pode. Lembre que você vai ser preso no ano que vem. É uma tendência. Anderson Moraes, deputado estadual pelo Rio, coloca, né? Lula diz que frase foi mal colocada, né? Só fala sobre o traficante ser vítima. Aí o Anderson comenta. Vai começar o festival de passar pano. E vai ter muita gente lucrando com o nosso dinheiro para abafar isso, né? Aí o Lula fez um tweet, né? O Lula não tem celular e ele fez um tweet. O Sidônio deve ter escrito isso daqui. Fiz uma frase mal colocada nesta quinta e quero dizer que meu posicionamento é muito claro quanto o crime, papapá, papapi. Mais importante do que as palavras são as ações que o meu governo vem realizando. Não vou continuar, né? Eu não sei o que é pior, são as falas ou as ações do governo, viu, Lula? Porque tá deixando muito a desejar. Muito a desejar. Aqui, vale a pena destacar algumas coisas. Tipo aquela inveja em relação ao Boulos, né? Que infelizmente os políticos na direita não são igual ao Boulos, que estão dispostos a abrir mão de suas próprias reeleições para ajudar, né, o líder deles. Renato comenta, ou o Biden de Mogi aprendeu com Lula, ou Lula aprendeu com o Biden de Mogi. Está se referindo ao Valdemar. Toda vez que um deles fala besteira, entra em cena o tradutor oficial de fala mal colocada. Quando é o Valdemar que entra em campo é o Duda Lima para passar pano ao Altineu, ou a ala do centrão do PL. Aí tá ali, ó. Second de Lula diz que fala sobre traficantes foi mal colocada. Eu não consigo lembrar qual foi. Eu realmente não consigo. A confusão que teve no governo Bolsonaro contra o governo Bolsonaro, que a SECOM agiu com menos de, sei lá, 6 horas do ocorrido. Olha aqui, ó. Quando é que o pessoal posta aqui do Metrópolis, a fala, 1h13 da tarde, né? Foi bem cedo. Deixa eu ver aqui a da Globo se está um pouco mais cedo. 2 da tarde. Não, desculpa, a da Globo que é coisa. 8h30 da manhã. 8h30 da manhã. Tá olhando errado. 8h30 da manhã. 2 da tarde. Não se passaram nem 6 horas. A SECOM já tinha entrado em contato basicamente com todos os portais de imprensa, já tinha feito discurso com Lula, já tinha entrado em campo para resolver tudo. No governo Bolsonaro isso não existia. Não existia. Aí a galera, é por isso que a esquerda só vence, né? Está dividindo direita, é uma união. Não, a esquerda vence porque a esquerda trabalha. E trabalha em grupo. Trabalha com foco em resolver os problemas deles. Aí a Daniela Lima conta os bastidores, né, dessa operação abafa. Houve uma verdadeira operação de guerra e de contenção de danos para que a, digamos, retratação
do presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegasse o mais rápido possível à rua. Tanto que houve uma mobilização na Secretaria de Comunicação Social para não só disparar o tweet do Lula para todos os formadores de opinião, para jornalistas, etc. e tal, mas também para fazer um trabalho da equipe, né, de ir relembrando, olha, essa semana o MJ acabou de entregar o projeto antifacção, o governo Lula tem a medida provisória, a PEC da segurança pública, fez a maior operação da história contra o crime organizado, o PCC, chegando inclusive na Faria Lima. Então, assim, teve uma verdadeira tentativa de contenção de danos, porque a frase foi muito ruim, muito mal colocada, né? Ainda mais num ambiente em que o governo está buscando, e isso a gente vai tratar daqui a pouco, tem uma coluna de bastidor, o próprio presidente da Câmara usou a coluna agora para não só confirmar, como bombar a informação para ele, né, no caso, porque o projeto elaborado, o PL antifacção, elaborado pelo Ministério da Justiça, que majora, né, penas para organizações criminosas para até 30 anos de cadeia, é a aposta do governo para fazer frente ao discurso da segurança pública, de que a esquerda tem dificuldade de formular políticas de segurança pública. Exatamente por quê? Por conta dessa dualidade, de dizer que traficante é vítima, né? Pode até ser que em algum tipo de raciocínio, sei lá, que passou ali no fundo da cabeça do presidente Lula, fizesse algum sentido. Nesse contexto atual, e ainda mais em ano pré-eleitoral, nenhum. Então, houve uma verdadeira operação de guerra, porque o Planalto sabe que isso será explorado pela oposição com desmentido, com meia-culpa ou sem meia-culpa. Vai ser alvo de exploração e essa é uma fala que vai estar na campanha eleitoral, com certeza. Não vai. A fala será proibida. Vocês não veem se eu tô exagerando ou não. Vocês não veem se eu tô exagerando ou não. Será proibida. Coisa muito mais leve foi proibida em 2022 para não ser proibida agora em 2026. Ainda mais agora que o precedente foi aberto, né? Como estão falando aí. Por isso que a esquerda vence. Não é porque está dividindo a direita em momento de não. É por isso. Os caras trabalham. Mão na massa. Na mesma direção. Se tivesse isso, né? Em outros momentos, a coisa podia estar diferente. Aí avançando. Segundo a Mônica Bergamo, já no finalzinho da noite de ontem, 11 da noite, Lula deixa governo e diplomatas em alerta por falas que podem incomodar o Trump. Segundo a Mônica Bergamo, aí está previsto se encontrar neste domingo, dia 26. Na agenda oficial divulgada lá pela porta-voz da Casa Branca, até o momento não falou sobre esse encontro do Lula com o Trump. Independente disso, na visão dos ministros e diplomatas, Lula não precisará recuar de seus pontos de vista apenas porque vai abrir um diálogo mais direto com Trump. Os dois assuntos, no entanto, não seriam prioritários, diante de tantos outros temas que o Brasil precisa resolver com os Estados Unidos. E quais seriam esses dois temas? Tá ali, ó. Lula comentou sobre dólar e conflito norte-americano com a Venezuela. Falou, pô, Lula, tem necessidade disso, sério? Vai lacrar mesmo, nesse momento. Aí, a mesma crítica que eu acabei de fazer à imprensa, à Globo, de não estar preocupada, né, com o representante, o presidente do Brasil, a cara do Brasil no exterior, se aplica à classe empresarial. Olha que manchete maravilhosa. O temor de empresários com a fala de Lula sobre traficantes. Manchete é maravilhosa. Olha, o empresariado está preocupado. Aí você fala, nossa, finalmente. Sabe, porque o povão sai de casa cedo. Tem 2 telefones, o dele e o do ladrão. Né? Normalmente esconde a carteira, vai sem dinheiro. Todo um esquema para não ser roubado e, se for, não perder muito. A população está entregue ao crime. Aí o povo fala, nossa, finalmente a classe empresarial está preocupada com crime. Não. Ninguém está preocupado com crime. Eles possuem segurança privados, carros blindados. Os empresários, eles acenderam um alerta com a fala do Lula, porque na véspera do encontro com o Trump. E aí, né, pode prejudicar qualquer tipo de diálogo, negociação para derrubar as tarifas. Eles não estão preocupados com a mensagem que você está passando, né? Que o líder máximo da nação está passando. Não é isso que eles estão preocupados. Não estão preocupados com isso. Estão preocupados. O tarifaço, hein? É com o bolso deles. É por isso que o Brasil dá errado. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Ninguém liga para o país. Liga para o próprio bolso.
Sobre o clima Brasil-Estados Unidos, segundo Paulo Capelli ontem, essa semana, passou, né? Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, estiveram lá nos Estados Unidos, estavam lá em Washington, tiveram novos encontros e parece que os americanos vão analisar novos nomes, novas autoridades que poderão aí, né, perder visto, sofrer algum tipo de sanção. Aí diz, né, conversaram com o Eduardo, com o Paulo Figueiredo. Isso não quer dizer que as autoridades a serem indicadas por Eduardo e o Paulo Figueiredo serão necessariamente punidas com perda de visto. Cada caso será analisado individualmente pelo governo do Trump. Mas, se estão comentando sobre isso, né, talvez seja um indicativo que o clima Brasil e Estados Unidos não está dos melhores. Vamos ver se vai ter essa reunião do domingo, vamos ver como é que vai ser. Eu acho que para corroborar a preocupação do governo em relação ao Lula, o Celso Amorim também atrapalha. Após Lula criticar indiretamente a ofensiva dos Estados Unidos, Celso Amorim diz que intervenção externa na Venezuela pode incendiar a América do Sul. Assessor especial do presidente afirma em entrevista que ações coordenadas por Trump contra supostos, né, criminosos ameaçam a soberania dos países e podem levar à radicalização política no continente. O que seria essa radicalização? É fazer o quê? É o quê? Porque normalmente radical é extrema-direita, né? É o que não tô entendendo qual a preocupação do Celso Amorim. É o que? A direita vencer porque tá combatendo o criminoso? Qual é o ponto aqui, Celso Amorim? Explica aí pra gente. Aí falando dos países da América do Sul. A fala do senhor Lula é muito similar à do Gustavo Petro, que foi sancionado. Ontem o Poder 360 postou isso daqui, eu fiquei sem crer. Aí eu assisti o vídeo. Aí vocês podem ver depois se vocês quiserem, né? Tá falando em espanhol. E tá ali, ó. Gustavo Petro, ele afirmou que é incorreto chamar os barqueiros que supostamente transportam drogas de traficantes. Segundo ele, não é linguisticamente correto dizer que essas pessoas são traficantes, mas sim, eles são trabalhadores do tráfico. Já que atuar no crime seria a única solução encontrada por elas diante da pobreza que vivem. São vítimas da sociedade. São vítimas dos usuários. Dá pra vocês essa? A culpa é da sociedade. Que o cara dirige um barco com droga. Oh, meu Deus do céu. É por isso que ele foi sancionado, né? Perfil oficial do Departamento do Tesouro. O Tesouro está sancionando o presidente colombiano Gustavo Petro por seu papel no tráfico global de drogas ilícitas sob o governo dele, né? A produção de cocaína na Colômbia atingiu níveis recordes. Petro tem proporcionado benefícios a organizações, né, que praticam coisas erradas. Sob a liderança do presidente Trump, não toleraremos que a Colômbia trafique drogas para o nosso país e envenene americanos. Posicionamento similar do governo Trump foi do senador Flávio Bolsonaro, né? Falou, aqui no Rio de Janeiro tem uns barquinhos fazendo a mesma coisa. Tu não quer ajudar não a combater? Aí, nosso companheiro Lindenberg, o novo Randolph Rodrigues, acionou o Supremo. Pronto, contra o Flávio. Agora vai ser o quê? Coação contra o crime? Flávio Bolsonaro faz coação contra o crime. Deve ser isso, né? Porque acionar os Estados Unidos contra o judiciário foi coação do Estado Democrático de Direito, então se está colocando contra o crime, então é contra o crime. PCC é vítima da sociedade. Comando Vermelho também. Aí o próprio Flávio diz, né? Ele colocou uma piada irônica ali, você deve entender o porquê. Isso não tá me cheirando nada bem. Melhor esse parlamentar trocar de carreira e virar estagiário. Pode ser que ele tenha mais sucesso do que o fraco parlamentar que é. E aí, ontem, a Pâmela postou isso daqui, ó. Parece que o Flávio Bolsonaro estava certo. Notícia do dia 30 de julho de 2018. Transporte de armas, drogas e rota de fuga. Como o crime opera na Baía de Guanabara. Parece que o Flávio Bolsonaro não estava de todo errado, hein? Pois é. Mas o PT quer acionar o Supremo contra o Flávio. Já que estamos falando de Supremo, né? Vamos falar do Judiciário Brasileiro. Saíram uma série de notícias aí, como anda aí os embates. Parece que não tá tão fácil de conseguir aprovar o nome do Messias. E foram saindo algumas notas falando sobre isso, sobre as movimentações pró-Pacheco. Aí tá ali. Se não for Pacheco para o Supremo, não passa.
vai levar porrada no plenário. Diz que na CCJ nem se passar, mas no plenário mesmo vai ficar um pouco mais difícil. E tá ali, o Pacheco é tido como o único indicado que seria aprovado pelo Senado. E quem faz essa avaliação, né, é um senador que faz parte da base do governo Lula, que falou à coluna sobre condições de anonimato. Diz o senador que é um dos 10 vice-líderes do governo no Senado. Se não for Pacheco, não passa. Vai levar porrada no plenário. Aí vem a Globo, através do seu braço, né, focado no mercado financeiro, que é a Valor Econômico. Análise. Resistência inédita. Inédita? Inédita! A indicação de Messias para Supremo e avanço sobre prerrogativa presidencial. Inédita? O que foi que aconteceu com Mendonça? Quantos meses Alcolumbre levou para pautar na CCJ? Inédita? Inédita? Aí a treta tá ali, né? Vem cá, quando o Bolsonaro nomeou em 2020 Ramagem para o cargo da polícia, da diretoria da PF, o Supremo suspendeu a indicação. Isso não era prerrogativa do presidente? Outro ponto a ser levantado. Eles estão reescrevendo a história na tua cara. Na tua cara. Eles estão reescrevendo a história do Brasil assim na tua cara. Tu viveu isso. Não tem 4 anos. Tu viveu. E eles estão reescrevendo na tua cara. Na tua cara. Então, vamos reescrever a história na cara deles. Não, vocês não viram, né? Os seus olhos te enganaram. Os seus olhos te enganaram. A tua memória é falha. Oposição vê indicação de Messias para o Supremo como ponto de virada entre Lula e Alcolumbre. Segundo a Mela Megali, é uma tese, eu vi isso daí também da boca de algumas pessoas, não sei até que ponto eu compro essa história, mas é o seguinte. Governadores de direita que pretendem disputar a presidência, eu acho que isso não é só os governadores de direita, enfim, estão observando bem essa indicação do Lula. Existe uma torcida para que Lula indique o AGU, o Messias, que hoje é o favorito para o cargo, e o motivo passa longe de qualquer crítica ou afinidade com o Messias. O cálculo é político. A leitura é que se Lula desagradar o Alcolumbre, que trabalha para escolher o Pacheco, a relação entre ambos pode passar por um ponto de virada. Com resistência na Câmara, Lula tem contado com o presidente do Senado para garantir a votação de temas importantes e assim ajudar na governabilidade. Se tivesse o candidato ao Supremo preterido, Alcolumbre pode mudar de postura e passar a dificultar a vida do governo. Ao menos essa é a torcida dos governadores que fazem oposição a Lula. Mas quando você lembra que o PP já fez um acordo para manter o Fufuque, manter uns carguinhos no governo e voltar a ficar tudo como está, tenho minhas dúvidas se essa mudança de tom do Alcolumbre ia fazer alguma diferença. Essa notícia eu só queria comentar em vídeo rápido, não vou me alongar muito, dizendo que voto de Barroso sobre aborto reabre papel do Supremo na garantia de direitos, diz diretora de Grupo Liberal. Enfim, um grupo feminista liberal, né, Isabela Patriota, elogia a atitude do Barroso. Bacana aí, viu? Liberais. Muito liberal, né? Circulou um vídeo, eu não tô vendo, vou botar play. Tá estranho, né? Todo dia alguém no Supremo chorando. Chorando, é depressivo. É que tá ali agora a vez do Toffoli chorar após ser homenageado. Nós que estamos nestas cadeiras sabemos a dimensão delas. Eu até mandei isso no grupo do Quinta e brinquei, né? Eu sei a dimensão. 95 centímetros por 80, né, de comprimento. Eu sei isso, né? A dimensão dela. Agora, se é confortável ou não, realmente só sentando para saber. Por outro lado, Fux está cada vez mais bolsonarista. Justiça deve se aproximar do sentimento constitucional do povo para decidir. Participou aí de um congresso, aí falou basicamente o seguinte: o judiciário deve contas à sociedade, e quanto mais ele se aproxima do sentimento constitucional do povo, mais uma decisão se torna democraticamente legítima e mais ela será respeitada. Não se está falando de pesquisas de opinião pública, nem paixão passageira, mas é aferir o sentimento constitucional do povo. Eu acho que, para bom entendedor, minha palavra basta. Eu acho que nesse caso que ele está falando dos absurdos que são esses julgamentos do 8 de janeiro, julgamento de Bolsonaro, que não dá para levar isso tudo a sério, né? Acho que a consciência do Fux pesou. Isso daqui foi a parte mais relevante que eu vi ao longo de todo o dia de ontem sobre o judiciário brasileiro. Talvez uma das coisas mais relevantes desses últimos meses, viu? Eu ia falar dessa semana, mas desses últimos meses. Helena Calmon.
ex-ministra do STJ, ela levantou uma tese aí sobre por que Lula foi descondenado. O Vinícius até colocou o seguinte, né? Ela entende que Bolsonaro, ao dizer que transformaria o Supremo numa corte constitucional, ou seja, vocês vão voltar a fazer o que a Constituição mandou vocês fazerem, isso daí teria acendido alerta no Supremo e teria, né, propiciado a anulação da condenação do Lula. E o que eu gostei desse relato dela não é a tese que ela está colocando. Olha a tese que uma ex-ministra do STJ está colocando. Não. O que eu gostei nisso foi a descrição dela do funcionamento do poder judiciário no Brasil. Sabe quando eu falo para vocês, gente, ó, quando lê a notícia, se preocupe em qual veículo está saindo, quem foi o jornalista, veja o horário, lê o subtítulo, preste atenção em tudo, porque tudo faz sentido. Se pergunte por que aquilo foi noticiado, por que aquilo não foi noticiado. Jabuti não sobe em árvore. E ela começa a falar como é que as coisas funcionam. E você fala, cara, será que isso também não acontece no Supremo? Óbvio que não, né? No Supremo não acontece nada. Ou acontece, vai saber. Mas vamos aqui ouvir juntos, se você não ouviu. Quem soltou o Lula? O Supremo Tribunal Federal, onde não posso dar esta culpa ao ministro Fachin. Eu não posso. O ministro Fachin não fez isso sozinho. E o ministro Fachin não deu aquele voto e levou lá e todo mundo... não. Aquilo tudo é combinado. Não sei se vocês lembram, mas vamos recapitular. Quem começa a descondenação do Lula, né, era o Fachin. Levou a decisão à frente. Ela tá falando, cara, eu não posso culpar só o Fachin. O Fachin não chegou lá do nada pegando todo mundo de surpresa. E ela disse, aquilo foi combinado. Aí ela vai começar a explicar. Eu sei porque vamos combinar coisas difíceis de resolver. Eu chamava meus colegas no meu gabinete, coisas até tributárias e tal. Olha, isso aqui tá difícil de resolver. Olha aqui, ó. Vamos, às vezes no meu gabinete eu fazia até PowerPoint mostrando e tal. O que é que vocês acham? Brigávamos e tal, parará. Eram contra, daqui a pouco, olha, eu tô com você e tal. Então, aquele voto não foi um voto que chegou lá, foi ler e todo mundo se surpreendeu e votou junto. Aquilo foi combinado. Quem teve a ideia, ministra? Porque é um absurdo a tese do CEP, é das coisas mais estapafúrdias. Eles tentaram, digamos, alegar um foro inadequado de Curitiba, como se nada daquilo pudesse ser feito em Curitiba, e sendo que estava na Justiça Federal. A Justiça Federal é federal. E não por acaso, e é sempre bom a gente lembrar, eu mencionei há pouco, mas aquilo foi revisado pelo Tribunal, pelo Tribunal Regional de Porto Alegre. O STJ em Brasília se manifestou. Nenhum desses juízes, e todos têm conhecimento da lei, viram algum problema. Quem teve essa ideia? Bolsonaro. A ideia do CEP? A ideia do CEP foi Bolsonaro. No início, você uma coisa dessa, você pô, Bolsonaro é piada. Tudo neste país é culpa de Bolsonaro. Mas ela tem explicação. E a explicação dela é curiosa, que é esse ponto aí. Que Bolsonaro teria provocado o Supremo por fazer o certo. Ela falou, pô, peraí, velho, a gente vai parar de fazer o errado? Ih, rapaz, a gente vai ter que arrumar um jeito aí, hein? Bolsonaro teve a ideia no momento em que ele disse que ia transformar o Supremo Tribunal Federal, em Corte Constitucional, acendeu a luz vermelha. Ele provocou. E aí criaram... Nesse momento, começou-se a trabalhar uma forma disso não acontecer. Bolsonaro não pode mais ser presidente de forma alguma. Quem é que a gente vai botar? A esquerda não tinha mais ninguém. Todo mundo estava comprometido. O que é que faz? Faz uma enquete. O único que sobrou, Lula da Silva. Mas ele está condenado. Como é que faz? E a gente já julgou uma porção de coisa dele. Como é que faz? Desmoraliza a Lava Jato. Primeiro, dizendo que o Ministério Público se uniu com o Moro para fazer aquele conluio. Como eles não se unem
ao Procurador-Geral da República para combinar as coisas? Lógico. O juiz fala e conversa com o Ministério Público. É óbvio. Também conversa com a defesa. E a partir disso é que veio à tona a única possibilidade que eles tinham de se salvar. Então, o bote para a salvação do Supremo chama-se Lula da Silva. Tá aí, né? Eu acho que faz muito sentido o que a senhora Eliana Calmon diz. Se eu não me engano, ela é baiana também. Tenho quase certeza disso. Tá aí, né? O que é que vocês acham? Culpa de Bolsonaro, que resolveu endireitar o país, e a turma não queria que o Brasil fosse endireitado. E falou, opa, a gente vai ter que fazer alguma coisa aqui, né? Mas vamos lá. Ontem o Carlos Bolsonaro fez um tweet que me vem tantos nomes na cabeça. Ele fala assim, ó, todo o sistema de trabalho, independente do lado, não só a esquerda, mas a direita também, atua unido para destruir o sobrenome Bolsonaro a qualquer custo e se colocar como os legítimos no tabuleiro da organização. Nada de novo desde sua primeira tentativa de assassinato. Muita gente pode ver isso daqui do Carlos Bolsonaro, você, por exemplo, falar, será que o Carlos Bolsonaro não está tentando lacrar, se colocar de vítima para sentir empenhar dele, ficar com pena de Bolsonaro, porque eles não querem largar o osso, porque eles não aceitam divergência, eles não aceitam críticas construtivas. Nossa, será que eu ganho disso? Dá para provar? Não, acho que dá para provar. Assim, pela esquerda, eu acho que nenhum de vocês vão questionar que existe sim uma tentativa de destruir qualquer um com o nome Bolsonaro, vindo pela esquerda, pelo regime. Mas achar que alguém na direita pode estar fazendo isso, acho que sem dar exemplos não cola, né? Então vamos dar exemplo. Vamos dar exemplo. O senhor Silvio Grimaldo, um cara aí que, sei lá, talvez seja um fracassado na vida, foi demitido do cargo que foi indicado no MEC, não conseguiu se manter no cargo, coloca a culpa em todo mundo, menos nele mesmo. Desde que ele foi demitido do MEC, lá em 2019 ainda, ele surtou da cabeça. Surtou. E aí, cada dia que passa, se torna cada vez um crítico maior dos Bolsonaros, no plural. Ele, quando teve agora, final de semana passado, o caso do Chiquinho, ele tratou como verdade que Paulo Figueiredo queria entregar a cabeça do Felipe Martins em troca, sei lá, do quê, né? E ao mesmo passo, queria blindar os ministros do Supremo. E ainda usou falar, nossa, como essa família tem coragem de fazer algo assim, né? Ele foi pro limite. Deixa eu mostrar essa postagem aqui, porque vai que tu não viu isso na época, né? E para não ficar que eu tô fazendo acusações sem nenhum tipo de base. Como eu já separei no Atlas, fica fácil de achar. E até já achei. Tá aqui, ó. Vem lá o seu Flávio Morgenstern. Não vou me manifestar sobre essa treta, mas a equação que explica tudo é a cabeça do Felipe Martins em troca de anistia. Entendeu agora? Pode reler tudo que leu hoje de nada. E vem o Silvio Grimaldo. Meu Deus, que gente suja! Não me surpreenderia se a longa família militar aparecesse nessa porcaria. Aí ontem o senhor Silvio Grimaldo posta o seguinte. Não há menor dúvida que Carol é o melhor nome para o Senado em Santa Catarina. E também não há a menor dúvida de que quem está atrapalhando em Santa Catarina é o Carlos Bolsonaro. Não é o Jorginho, não é o Amin, é o Carlos. Evidentemente, deputada, não vai abrir fogo publicamente contra o filho do velho aliado, agora, né? Mas como Jorginho precisa do apoio do PP de Amin, e para Bolsonaro tanto faz Jorge quanto João Rodrigues, governador, e Jair claramente prefere o segundo, pronto, aí ele já sabe. O Jair não quer nem mais o Jorginho Melo, já tá trabalhando contra para sabotar. O mais provável é que permaneça o combinado. Jorge indica um, o Amin, Jair outro, né, o seu filho, e a deputada fique de fora. Seu caminho natural é deixar o partido, que obviamente não a leva a sério. Aí o Cauã coloca assim, né? Para Silvio Grimaldo, o problema não é Jorginho querer indicar alguém do partido Ciro Nogueira. O problema é Bolsonaro indicar um nome conservador como Carlos. O Carlos lidera a disputa, seguido pela Carol,
que deveria ser indicada, né? A indicada do governador. Aí ele colocou aqui o print do Grimaldo e a notícia. Carlos Bolsonaro lidera a disputa ao Senado por Santa Catarina. Para vocês verem como essa crítica não é justa, a própria Caroline de Tone, endossou a candidatura do Carlos. Ela sabe que ele está há muito mais tempo na trincheira e que, por diversas vezes, abdicou de cargos maiores pelo bem da direita. Vamos ver o que a própria Carol está falando. Eu conheço o Carlos Bolsonaro como pessoa e eu endosso a indicação do presidente Bolsonaro, porque aqui o que está em jogo não é o bairrismo de Santa Catarina nesse momento. Gente, o que está em jogo nesse momento é a continuidade ou não das liberdades no Brasil. É a continuidade ou não da ditadura judicial que a gente vive no Brasil. Essa demonstração do Bolsonaro de querer que o filho dele concorra por Santa Catarina é um reconhecimento de quanto ele gosta, de quanto ele aprecia Santa Catarina, a ponto de deixar que o filho dele concorra aqui pelo nosso estado. Mas é o Silvio Grimaldo que sabe das coisas. Aí você fala, mas o Silvio Grimaldo é de onde, né? É de Santa Catarina? Não, ele é do Paraná. Não é nem o estado dele, pra ele estar com tanta raiva assim. E mais, se fosse o Bolsonaro fazendo um acordo com o Centrão, como esse do Jorginho, né, do PP, seria uma enxurrada de críticas. Mas como o alvo é o Bolsonaro, até acordou eles passam a defender. Imagine, um candidato, um estado onde você teria 2 nomes 100% de direita. 2. Aí Bolsonaro fala, cara, se a gente colocar 2 nomes, a gente vai perder, sei lá, isso, aquilo, outro, vamos fazer aqui um acordo com o Centrão e tudo mais. Vamos aqui agradar o Baleia Rossi, o Kassab. E aí? Como é que ia ser o posicionamento do Silvio Grimaldo? Como é que ia ser, hein? Olha lá o frouxo do Jair, o vagabundo, traindo a direita mais uma vez, só cego que não vê, que o Jair já é do Centrão, ele sempre foi do Centrão, se vendeu. Sabe como são as coisas? Essa é a direita. Só que o povo não fala do Silvio Grimaldo. Não fala do Silvio Grimaldo, não fala do Flávio Morgan, porque são os bastiões da direita. O Silvio Grimaldo era o aluno querido do Olavo de Carvalho. Era realmente quase um filho do Olavo, né? Então você não pode. É uma vaca sagrada da direita. E o Carlos estava, né, ontem mesmo postando um vídeo com o Jorginho, com a Carol de Tone, falando bem da Carol também, sabe? Mantendo a relação boa entre eles. Mas o errado é o Carlos. É o Jair. O problema é o Carlos. Aí depois o Cauã comenta, né? E claro, ele já vem argumentando há tempos que seria necessário se unir ao Centrão para o Jorginho não perder a eleição. Mas nós conhecemos a realidade. Em Santa Catarina, nem a esquerda nem o Centrão tem vez. As pesquisas mostram que Jorginho vence em qualquer cenário e com ampla vantagem. E assim, esse João Rodrigues do PSD é aquele prefeito de Chapecó, que era aliado realmente de Bolsonaro. Então assim, qual seria o problema? Porque o Jorginho Melo tem que vencer a todo custo também, sei lá, Silvio Grimaldo. O Jorginho, com todo respeito, acho que ele iria se empenhar um pouquinho mais também nessa luta, né, contra o autoritarismo no Brasil, mas a vida que segue. Aí sei que o Grimaldo fez um tweet dia 2 de setembro, pra você ver que não é de agora que ele vem nessa apurrinhação. Michele continua apoiando e você não tem a menor ideia do que acontece no estado. Quem conhece Santa Catarina é ele. Esse negócio de suas vagas simplesmente não é assim. Sem a mim na coalizão e, portanto, sem União e PP, Jorginho tem grande chance de perder, implodindo o projeto da direita no estado. A mim será eleito, estando na coalizão com o PL ou não. Só tem uma vaga na prática, tanto é assim que Valdemar quer impedir a Detone de concorrer, pois ele sabe que precisa de a mim. Aí tá ali, Jorginho Melo mantém liderança e tem mais de 40% das intenções de voto para o governo de Santa Catarina e tem a máquina na mão. Mas se não tiver uma mim, não vai levar. Com a máquina na mão, com a aprovação. Que conversa mole é essa, viu? Aí tu viu, ó. Cenário 1, com Décio Lima do PT. Jorginho lidera. Cenário 2, sendo Décio Lima. Jorginho lidera também. Se a esquerda tiver candidato, o João Rodrigues do PSD pontua até menos. É de brincadeira, velho. Que bicho falastrão. Cortando ainda pra direita, eu comentei sobre isso ontem, né, gente? A diferença de crítica para ataque. Eu acho que quando erra é só falar, ó, errei aqui na matéria, vida que segue. Uma matéria lá que dizia que o futuro político de Eduardo Bolsonaro depende de Tarcísio. O que não condiz com todos os pronunciamentos de Eduardo aí nos últimos meses. Aí isso virou uma bobajada
Aí o Mário Frias foi falar, né? Ah, estão me atacando, mimimi, gente de vidro, criticando, né? Pô, vamos crescer aí, pessoal. Sabe, tá chato, chato. Aí o Paulo Figueiredo até se pronunciou sobre isso. Aí ele fala assim, cara, é espantoso. No meu programa na semana passada, primeiro comento sobre a notícia realmente equivocada do Oeste. Logo em seguida, presto-lhes elogios e ainda faço um apelo para o apoio, inclusive de assinaturas à revista, para a qual também já levei mais de um patrocinador. E o que é que eu recebo? A acusação de tê-los atacado. Olavo tinha razão mesmo. Gente burrinha tem 2 neurônios, o contra e o a favor. Como não tenho tido muito tempo a perder com gente despeitada, reitero. Vida longa Oeste e que continue o bom trabalho. Aí eu falei alguns dos comentários que o Paulo Figueiredo recebeu. Eu vou começar pelos do meio, depois eu leio os da ponta. O Jason Bourne disse, eu te acho muitas das vezes arrogante e incapaz de pedir desculpas quando erra. Você vê, né? O cara não é fã do Paulo Figueiredo. Mas desta vez, você tá certíssimo. Acompanha o seu programa e 90% das edições você pede para assinar o Oeste. Poxa, o cara só falou essa matéria tá errada, tá equivocada. Ataque, estão me atacando. Pô, gente, pelo amor de Deus. Depois a Gislaine disse, cara, o analfabetismo funcional está chegando a níveis insustentáveis. A deficiência cognitiva está insuportável. As pessoas não conseguem entender o que é falado, o que é escrito. Assim como no caso do Chilique, em relação a Oeste, também estão fazendo interpretação freestyle. E depois dos comentários que chamaram minha atenção, um é do Wesley e outro da Vá Paola. O Wesley fala, Oeste foi tomado pelo Partido Novo. Olha a grade da programação. Me fala um bolsonarista raiz ali. 0. Acho que tem um ponto aqui, viu? Nada não, viu? Não quero criar mais polêmicas, mas realmente, né? Tem programa que realmente é programa do Partido Novo. Você colocar filiados, basicamente... Quando a maioria do programa é de filiado do Partido Novo, que é o programa da Marina Helena, você fica meio assim, né? O programa meio laranja. E a Vapola diz, eu fui comentar sobre a impressão que parte da direita tem que a cúpula do Oeste, né? Parece, né? Usei esse verbo. Ter se aproximado do Novo pela mudança editorial por enquanto sutil, pronto. Virou uma discussão também. O pessoal não quer ouvir a opinião do povo mais. Eu só coloquei isso aqui também, esses 2 comentários. Eu podia não colocar, porque eu queria falar umas coisas do Novo. Eu vi 2 coisas do Novo que chamaram minha atenção. Primeiro essa. Publis com Deltan. Na contramão das regras do TikTok, um perfil apócrifo, com conteúdos do ex-deputado federal, acumulou mais de 38 milhões de visualizações na plataforma com vídeos impulsionados sobre política. Aí eu fiquei assim pensando, né? Por que alguém pagaria para divulgar vídeos do Deltan? Para que pagar para aumentar o alcance dos vídeos, né? Que estão inflando a imagem do Deltan, estão favorecendo o Partido Novo. Eu fiquei pensando, né, cara, quem será que pagou por isso, né? De onde vem esse dinheiro? Aí quando eu vi isso, e assim, não tô nem aí se o TikTok não deixa fazer isso, tá fazendo, é do jogo. Você vai entender qual é o meu ponto. Aí quando eu vi isso, eu lembrei dessa matéria que eu tinha lido ontem também. O contrato milionário do marqueteiro de Zema com o Partido Novo. Obviamente você tem que ter um marqueteiro, né? É padrão também, todo mundo tem. Contratado pelo Novo, né? Renato Pereira assinou um acordo milionário para prestar serviço para o Zema. A contratação da empresa de Pereira, a Triton Consultoria, sairá por 5,7 milhões aos cofres do Novo. Aí eu fiquei pensando assim comigo, né? Falei, mas peraí, o Novo não conseguiu atingir a cláusula de barreira. Então o Novo não tem acesso ao fundão. Eu sei que os partidos acabam ainda recebendo algum dinheiro aí, enfim, fundo partidário e tudo mais. Eu fiquei pensando, né? Falei, rapaz, 6 milhões aqui, aí aquilo outro. Aí o Deltan recebe o salário que ele recebeu de deputado. E se não tiver nenhum encargo, vamos botar contrator via CNPJ, paga o valor bruto ele que se vire para pagar tudo, cara, você tá falando mais de R$500 milhão por ano. Isso sem 13º. Aí você vai colocando assim na matemática, eu fico pensando, cara, o que é que financia a coleirinha do Deltan? E assim, de boa, não tô falando que tem nada ilegal por aqui. Só pra você se questionar, né? Porque quando você olha pro bolsonarismo, rapaz, é uma dificuldade do bolsonarismo receber qualquer tipo de apoio. É todo mundo assim, sabe? Vendendo no almoço pra pagar a janta. Mas a turma do Novo, né? Você vê que coisa curiosa. Ontem eu recebi
umas imagens, 2 prints. Uma conhecida minha, figura pública. Ela apareceu em destaque aí nos últimos dias. E aí ela foi contatada por 2 pessoas de frente do Novo. Mas não é pra ser candidata não, viu? Aliás, eu falei... Ela me mandou assim... Eu falei... Aí, ó. Ela falou... Cara, bicho. Eu falei... Aí, ó. Coleirinha no Deltan. Ela me assiste, ela sabia já. Eu falei... Eu não acredito nisso. Eu falei, pois é, né? Pois é. Você fica um pouquinho famoso. Já, a galera, né? Não. Vamos tomar um café. Vamos tomar um café. Vamos conversar. Ah, meu Deus do céu, meu bicho. Que viagem. Mas vamos continuar. Eu acho que a turma que gosta de apoiar o Novo, e de boa, não tem nada legal com isso, é a turma tipo o nosso amigo Pantera Cor-de-Rosa. Quem inventou essa teoria que o Fux vai conseguir deixar Bolsonaro elegível? Esse tipo de teoria sem nenhum embasamento é absolutamente idiota. Chance disso acontecer? 0. Aí o Vanguard falou, aí, tá operando agora jurisprudência no portfólio, ué? Rapaz, o empenho da Faria Lima. Agora você não pode nem ter teoria. Você não pode. Vai ser preso. Vai ser perseguido. Faria Lima não quer o Jair de jeito nenhum. Aí o Vilimigo também coloca ali, né? Notícia do Valor Econômico, publicado originalmente pela Bloomberg. Lula é o presidente mais popular da América do Sul, enquanto rivais desaparecem. Aí diz, rapaz, o mercado já escolheu seu candidato, né? Se bem que aqui é a Globo também, mas a notícia da Bloomberg. A turma tá empenhada. É até fácil entender porque essa notícia é da Bloomberg. Porque a Atlas Intel, o segundo instituto mais petista do país, do mesmo jeito que o Filipinho, lá da Quest, recebe apoio do Genial, a Atlas Intel agora, né, trabalha em parceria com a própria Bloomberg. Então, realmente, os dois maiores institutos pró-Lula do país, ambos têm parceria com grandes agentes. Grande não vou dar falar que o Genial é um grande agente do mercado, mas a Bloomberg, assim, é indiscutível, né? Até porque faz parte do mercado global. Aí o Orlando Silva compartilhou o gráfico lá, né, do crescimento da popularidade do Lula e disse, urgente, desespero na Faria Lima. Desespero por quê? Faria Lima é Lula, irmão. Faria Lima faz o L. Aí o Tatu Toco postou aqui esse meme que é bem curioso. É o que eu falo pra vocês, né? Como as pessoas se enganam em relação ao Lula. E o fato de ter aquela visão fixa, não tá aberto a raciocinar em torno das ações concretas do governo Lula, você às vezes é passado para trás. O que mais falta acontecer para perceberem que Lula é o queridinho dos banqueiros? Aqui é só mais um exemplo. Aí coloca, né, o Homer Simpson, quando era criança assistindo TV e depois que cresceu. Você vê lá atrás, ó, o Lula, o Palocci e o Henrique Meirelles, né, o banqueiro. O Palocci, ele nunca teve um pensamento assim dessa esquerda comunista raiz. Não, o Palocci nunca foi isso. Sempre fomos no mercado. Tanto que o Palocci estava naquela ala do PT, favorável ao Lula ir para o Fórum Econômico Mundial em 2002, em 2003, quando ele tomou posse como presidente. E até gerou um racha, a gente já fez dossiê sobre isso na época. E a foto é Lula, Soros e Palocci. Aí agora, né, Lula, Haddad, que até também elogia o Soros, já tem mais de uma fala do Haddad sobre o Soros, né, falas mais antigas, e o Galípolo. Esse é o governo Lula. E aí você vê a desinformação, né, é a esquerda mentindo para a esquerda. Hoje que vocês entendem muito bem o que é a direita permitida, a direita racional, né, a direita limpinha. Gente, Lula é a esquerda permitida. Lula é a esquerda permitida. Sempre foi. E será sendo. E esse sempre foi o papel do Lula. Impedir qualquer, sei lá, surgimento de grupo de esquerda que verdadeiramente fosse antissistema. Lula transformou a esquerda do Brasil em um braço do sistema. E enquanto a Faria Lima está fechada com Lula, o governo Trump segue remando na direção oposta. O Grier estava ali participando de um bate-papo da JP Morgan. Se fosse no Brasil, Maria, era capaz do pessoal pedir para ele parar no meio do percurso, pedir desculpa, né, aos ouvintes e falar, a gente não pode manter um cara louco aqui em cima do palco, né, irmão, vai embora, a gente não quer mais te ouvir.
Mas lá ele mandou verdades duras lá para a turma da JP Morgan, comentando, ó, semana passada, o Grier, ele discutiu como a política comercial da American First, né, América em primeiro lugar, está remodelando o cenário de investimentos, fortalecendo a manufatura nacional e aprimorando nossa segurança econômica nacional. O cara não foi lá para falar de, olha como o nosso PIB está aumentando, olha como, sei lá, os indicadores macroeconômicos estão mudando. Não! Ele foi para falar de economia sob a ótica de segurança nacional, sob a ótica de reindustrialização. Olha a diferença. Não vai falar de vai dar bilhão, vai dar milhão, vai aumentar isso, vai aumentar aquilo. Não, cara, vamos trazer a economia como uma política de Estado. Não uma política de dinheiro, uma política de Estado. Aí a turma do Quinto escreveu um artigo que tem tudo a ver com isso. Mais 10 minutinhos aqui no máximo, a gente comenta sobre tudo. Hamilton ou Faria Lima? Quem entende de conservadorismo? Eu acho que não é a Faria Lima, né? Há uma pergunta que o establishment brasileiro se recusa a fazer desde o início do governo Trump. Por que os Estados Unidos, o berço do capitalismo moderno, está abraçando tarifas protecionistas e a reindustrialização agressiva, enquanto nós seguimos pregando o evangelho do livre comércio? A resposta é devastadora, porque eles querem continuar sendo uma potência e nós aceitamos ser um mercado. Os Estados Unidos estão reconhecendo a verdade que nossa elite se recusa a enxergar. Nações que não controlam sua produção não controlam o seu destino. Se você depende de outro país em questões centrais, você não é soberano. Você é dependente de outro país. O Fique em Casa acho que foi a prova disso. O relatório sobre manufaturas do Hamilton não foi um tratado econômico, foi uma declaração de independência material. Ele sabia que soberania política sem soberania produtiva é mera encenação de país. Você não vai conseguir ser uma nação forte e soberana se você depende em setores centrais de outro país. De um lado, o caminho trilhado pelas grandes potências mundiais. Proteger seus setores estratégicos, investir em capacidade produtiva, subordinar o dinheiro que circula no país ao projeto nacional. Vamos trazer esse um exemplo. É o seguinte, cara, os Estados Unidos, ele quer que o dinheiro que foi produzido e que lucraram lá fique nos Estados Unidos e gastem lá para aquecer a economia. Não é negócio, não. Vem com a tua empresa estrangeira, ganha o dinheiro aqui nos Estados Unidos e pode mandar o dinheiro embora. Não, pera aí, irmão, não é isso não. O dinheiro tem que circular aqui dentro. Beleza, leva uma parte, mas tem que circular aqui dentro. Tem essa preocupação. Do outro lado, nosso caminho atual, né, o do Brasil, exportar matéria-prima, importar manufaturados, se endividar para consumir, né, o que não produzimos e chamar isso de eficiência. Há quem associe o desenvolvimentismo à esquerda, uma ideia propagada entre alguns conservadores e liberais como uma mentira conveniente. O nacionalismo econômico é profundamente conservador porque conserva aquilo que permite a conservação de tudo mais, a base material que sustenta famílias, comunidades e valores. Um pai de família não consegue criar filhos com valores tradicionais trabalhando 14 horas como Uber. Aqui, obviamente, o pessoal está extrapolando, mas para você conseguir entender. Enfim, sem vislumbrar um futuro onde consiga deixar de apenas sobreviver para poder prosperar. Quem cria, gente, um filho melhor? Quem tem mais condição de acompanhar a escola, a atividade de casa, professor doutrinador? É o pai que trabalha 14 horas por dia, 7 dias por semana. Ou que trabalha até menos, mas só chega em casa morto de cansado, passa o dia inteiro fora. Ou o pai, que consegue ter uma atividade regular, trabalha 5 dias por semana, segunda a sexta, tá em casa aí umas 7h30 no máximo da noite, sabe? Quem que tem mais tempo para acompanhar o dia a dia dos filhos? Vai deixar na mão das escolas? A direita não denuncia como está a educação no Brasil? Sabe, assim, você descolar a economia da ideologia, dessa questão política, não dá, porque os Estados Unidos estão falando, não, a gente não vai fazer isso. Aquela matéria do valor econômico que a gente falou no final de semana passada, do próprio Grier, ele falando sobre isso, não tem como dissociar uma sociedade conservadora de uma economia conservadora. Ele basicamente está falando, eu sou conservador nos costumes e conservador na economia. Ele quebrou aquela lógica da direita que por muito tempo, eu sou
Conservador nos costumes, liberal na economia. Não, esquece, isso é passado. A indústria nacional, esta entidade repudiada pelos banqueiros, cria algo que o rentismo jamais produzirá: a comunidade. O operário que trabalha na mesma empresa há 20 anos, que seus filhos cresceram na mesma cidade, que frequenta a mesma igreja, cara, esse cara tem raízes, ele tem o que conservar, tem previsibilidade, consegue comprar uma casa, sabe? Dá uma estrutura mínima para se desenvolver. Vocês sabem, sabe, a criança tá aqui, o pai tá o tempo todo, não sabe, emprego não é fixo, não consegue ter uma casa, vai mudando de aluguel, às vezes cada vez uma distância cada vez mais longe, aí as amizades que os filhos têm vão se perdendo. Você vê hoje em dia como tá difícil, né, de terem, assim, vínculos de amizade mais densos e profundos em comparação com como era do passado. O liberalismo econômico brasileiro é uma fraude porque ignora que o livre comércio só existe em livros didáticos. Na realidade, todas as potências mundiais protegem suas indústrias com subsídios, tarifas e barreiras não tarifárias, pregam abertura para os outros enquanto praticam protecionismo para si. Nós exportamos minério bruto e a China nos vende a liga processada com lucro de 1000%. Exportamos petróleo e importamos a gasolina. Temos 98% das reservas mundiais de nióbio e não dominamos sequer uma tecnologia que os utilize. Perceba que esse texto faz uma crítica a vender matéria-prima e comprar manufaturado da China. Criticando isso, né? Eu não estou falando disso à toa. E para terminar, isso não aconteceu por acaso ou incompetência. Foi uma escolha que enriqueceu analistas, consultores e banqueiros, enquanto dizimava a classe média nacional. Hamilton não era economista, era um estadista. Ele é um dos grandes pais fundadores, né, dos Estados Unidos. Ele entendeu que a economia é a continuação da política por outros meios, que a produção industrial não é um setor do PIB, mas um fundamento da civilização moderna. Nações sérias não terceirizam sua capacidade de existir. O Brasil precisa escolher entre ser uma nação ou o eterno celeiro do globalismo mundial, entre criar uma classe média de produtores ou administrar uma massa de devedores. O nacionalismo econômico não é populismo requentado, por mais que alguns intelectuais proclamem isso. É a única posição verdadeiramente conservadora porque preserva o que importa: o trabalho digno, família estruturada, comunidade coesa, uma pátria soberana. O resto é retórica vazia de quem escolheu a mediocridade permanente do país para o seu próprio lucro. Falei que tem uma crítica ali aberta à China no texto. Pois bem, antes de mostrar para vocês uma coisa relativa à China, já vou mostrar a resposta que veio depois. O Edinho, né, o Crindraca, escreve o seguinte: coitado de quem lê esse artigo e só pensa em Vargas, na China, na Rússia. Por isso que Olavo era desgostoso assim com a situação intelectual da direita. E ele coloca um tweet do Olavo. 16 de janeiro de 2019. O segredo do sucesso econômico das grandes nações é o equilíbrio dialético do liberalismo na economia interna com a dose indispensável de protecionismo no comércio com as outras nações. A via segura do fracasso é inversamente o estatismo na economia interna aliado ao livre comércio internacional. Quando alguém na nossa política vai entender que livre mercado não é livre comércio, aí vamos lá. O que é que ele está falando? Dentro do país, livre comércio. O Estado tem que garantir que não vai ter um safadinho tentando desvirtuar o mercado para ter proveito. Porque livre comércio não é só assim, vai ter uma tarifa interna dentro do país. Não precisa ser uma tarifa monetária. Você pode ir criando dificuldades, várias regulamentações, que é que o próprio Trump fala, né, que são barreiras não tarifárias. É assim que o governo Trump fala. Os campeões nacionais vão colocando barreiras não tarifárias. É um selo ESG aqui, é um selo do arco-íris acolá, que se você não tiver, você não pode comprar e vender. Você fica de fora de ganhar dinheiro. E o Olavo está falando, no Brasil, você tem que garantir que vai ter liberdade. Que o governo vai estar no meio para impedir que os tubarões destruam os pequenos produtores, sabe, os pequenos empresários, os médios empresários. Tem que garantir isso. Agora, se tratando de política externa, aí o governo tem que proteger a sua indústria nacional, que é que emprega a gente, que paga melhores salários. Isso é a forma para dar certo. Que eu acho que é o que o Trump está fazendo nos Estados Unidos. E ele falou que, e qual é a forma para dar errado? Bom, é o estatismo interno, que é que o Lula faz, o Estado ajudando os amigos do rei, e, em relação à política externa, é livre comércio. Aí entra e sai tudo mais que é para ajudar os investidores internacionais. Aquele papo furado de maluco.
Você vê, inclusive, a crítica que o Lula faz, né? O Trump. Esse protecionismo aí e tudo mais. Você viu o que é que o Olavo explicando isso em 2019. 2019, Olavo falando sobre isso. Que eu acho que sintetiza o que está nesse texto. E por que o Edinho Silva foi reclamar das pessoas que leem esse texto e estão preocupados com Vargas, com arroz e com a China? Olha aqui o exemplo. O super intelectual da direita, Marcos, comenta, ó. Foram mordidos pelo nacionalismo? Essas entrevistas com Aldo Rebelo, Rui Costa, com Dugin, são mais que apenas entrevistas? Quem é o próximo da lista? É o Ciro Gomes? Aí o Edinho comenta, peraí, deixa eu ver se eu entendi. O Trump também é duguinista, porque o Trump é um nacionalista e ele quer fortalecer a própria indústria? Aí veja o vira-lata. Duguinista não? Seria estranho ele ser contra o próprio Estados Unidos? Isso é coisa de brasileiro sem cabeça? Então, assim, o Trump lá pode fortalecer o próprio país. Pode se preocupar em gerar melhores empregos para o seu povo. No Brasil, não. Aqui a gente tem que ser tudo vira-lata. A gente não pode ir para lugar nenhum. Isso é a direita brasileira. E é um cara de direita mesmo. Não é piada, é um cara de direita. E aí, vamos de direita em torno do quê? Porque nem copiar algumas coisas que estão dando certo em outros países, você não pode. Você não pode. Como assim você quer falar de Alexander Hamilton no Brasil? Você é duguinista. Você é duguinista. Sabe, assim, é umas paradas assim, que fala assim, bicho, como é que põe uma coisa dessa, velho? Como é que põe uma coisa dessa? Isso que se tornou direita no Brasil. Sei que já tá longo, mas é bem rápido. Estatismo na economia interna dá errado. Tem que ter uma disputa. Gente, o presidente do BTG é o Dedé, né? É o Dedé. O presidente do BTG passa a controlar indiretamente 81,5% da Estapar. A Estapar é um empresa de estacionamentos. Até estacionamento agora virou monopólio. Mas que é isso? Aí tá ali, o rapaz, Dedé virou o rei das vagas. O Brasil tem monopólio até no estacionamento. É esse aqui o Brasil? É soft power. Diz André Esteves na abertura do BTG Pactual Hall. Espaço do antigo Teatro Alfa tem capacidade para 1.100 pessoas e receberá programação diversificada com musicais, shows e peças. Aí eu te pergunto. É soft power. Renato falou, aos poucos o Dedé vai virando o Soros da Tropicália. O bilionário que percebeu que moldar o imaginário vale mais do que vencer a eleição. Quantos artistas, celebridades, subcelebridades vão querer fazer shows aqui, sabe? Sei lá, um especial acústico, qualquer coisa que seja. Quantas dessas pessoas vão falar mal do BTG? Um dos bancos que mais investem na cultura é o Itaú. Itaú Unibanco. Qual o tipo de coisas que eles propagam? E as teses que os nossos artistas que fazem um L defendem vão na direção ou não dessa galera? Então, tu vê como é que a Faria Lima opera nesse país? Você acha que tem alguma chance de você consertar este país sem romper com a Faria Lima? Você quer ser amigo do André Esteves? Eu não quero ser amigo dele, eu quero ser funcionário. Dedé, me contrata. Até teatro tu já tem. Me contrata, cara. Me dá um emprego, pelo amor de Deus. Até hoje, já é dia 25 de outubro de 2025, não recebi nenhum e-mail me oferecendo vaga, velho. E para terminar, o Wilson Sons disse da B3, o controlador chega a 98% do capital, né, com OPA. Menos de 3% dos papéis da companhia continuam em circulação e poderão ser vendidos ao controlador até 23 de janeiro. E Renato diz, né, a bolsa que não fomenta, né, novas empresas fazerem IPOs, abriu capital, não, a bolsa expulsa, o mercado de capitais brasileiro virou um cemitério de empresas listadas. É que eu domino depois, porque já tá aqui, viu, já tá longo. Aquele que é um pouco mais de explicação. Mas vocês estão vendo a lógica? Aí você vê Bolsonaro, que realmente, acho que encarna, qualquer pessoa com mínimo de honestidade consegue entender que o sistema repudia Bolsonaro e qualquer bolsonarista, ainda mais se tiver o sobrenome Bolsonaro, esses são alvos de ataques da direita. Grupos na direita,
por exemplo, aqui a gente está comentando, o Quinto está comentando, que defendem uma visão que vão na direção oposta à Faria Lima, não, é duguinista, caçabista, todos os istas possíveis e inimagináveis. Você não pode pensar diferente. Se você coloca lá a notícia, até do Eduardo, você rebate, fala, pô, essa matéria aqui tá errada. Não, aí não é crítica, já virou ataque. Onde é que a gente vai chegar, gente, desse jeito aí? Mas tá meio ruim, viu? Tá meio ruim aí, pô. Tem que dar uma melhorada aí, oxigenado nas ideias, sabe? Olhar aí as coisas com uma forma um pouco mais ampla. Pelo menos assim que eu vejo, né? Enfim, eu vou ficar por aqui. Se você gosta do meu trabalhinho, quiser ajudar um pouco mais, pode se tornar membro do canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas brasileiro, kimpai.com.br. Eu vejo vocês amanhã e fiquem com aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui-me.